Graças a Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus possa abençoar o Senhor, abençoar a senhora, abençoar todos do canal do YouTube que tem nos acompanhado. Você que já faz parte desse canal, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, desse o seu like aí, tocasse o sininho, compartilhasse com 10 amigos seus, amigas suas, todos que estão aí acompanhando esse canal. E essa palavra de hoje, esse vídeo vai impactar a sua vida, porque principalmente o senhor, a senhora que é vítima de inveja. O título deste vídeo: a inveja. Bispo Hernandes, por que a inveja? A inveja, ela não vem de longe, não vem de quem está longe. A inveja é quem está próximo do Senhor, da senhora. Porque que muitas das vezes o que aconteceu, que quando nós chegamos na igreja, as primeiras pessoas que Deus ele vai se distanciando, ele vai tirando da gente, ele vai afastando de nós. Quem são? São pessoas que a gente achava, que você achava que era seu amigo, sua amiga. Porque eu quero que você entenda que você conhecia aquela pessoa com seus olhos, companhias, mas Deus, Ele conhece ela não como você conhece. Deus conhece quem é Ele de fato, de verdade, porque está escrito na palavra de Deus que Ele sonda a mente e esquadria o coração. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, nós vamos falar de um homem chamado Isaac, filho de Abraão. Ele estava passando um momento muito difícil, fome, miséria, muito sofrimento, e ele toma uma decisão de ir na direção de um rei, para pedir recurso, pedir ajuda, para chegar até o Egito, para trazer comida para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, porque a fome era extrema, era uma situação muito difícil. Mas vamos ler para você compreender, entender em nome de Jesus. Sobreveio a fome, a terra além da primeira, havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e me disse-me: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Ouça com muita atenção. Deus aparece para esse homem e Deus fala para ele: não desça, fica na terra. Uma pessoa que está desesperada, desesperançada. Ouça com muita atenção. Nunca tome uma decisão precipitada no momento que você estiver desesperado, de desespero. Nunca tome, porque todas as decisões assim são decisões erradas. Este homem tomou uma decisão porque ele está vendo a sua família no deserto, no meio de desespero, não tem comida e a fome era extrema, e ele toma essa decisão de ir até lá, e Deus aparece para ele e fala: não desça, não vai até Gerar, fica na terra que eu te disser. E uma coisa que Deus fala aqui no versículo 5, fala assim, porque Abraão teu pai obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Deus apresenta para ele e fala assim: olha, Abraão teu pai me obedeceu. O que Deus está falando com ele? Isaac, eu sei que você está numa situação muito difícil, mas é nesse momento que eu quero mudar a sua vida. Mas para mim mudar a sua história, eu preciso que você obedeça a minha palavra, como o teu pai Abraão me obedeceu. O teu pai me obedeceu. Amigos e amigas, naquele momento de desespero, de repente, o senhor, a senhora que está agora me assistindo, não existe essa história do acaso, não existe essa história da coincidência, não existe uma história do acaso. Muitas pessoas, elas estão vivendo frustradas, decepcionadas. Muitas pessoas passaram por decepções porque confiaram numa pessoa. E ouça com muita atenção: Deus te colocou na frente deste vídeo, deste canal do YouTube, porque você, o senhor, a senhora, tem perguntado: Senhor, por que o Senhor tem permitido tudo isso que eu estou passando na minha família, na minha saúde, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual? Amigos e amigas, você tem feito essa pergunta.
mas não é o Senhor que tem permitido, é as nossas escolhas. De repente você está insistindo em não abrir mão de certas amizades, certas pessoas, que o Senhor, a senhora pensa que é teu amigo, que é tua amiga. Você acha que ele é teu amigo, porque você conhece ele com os teus olhos físicos. Você lembra quando Deus se manifestou a Samuel e disse para Samuel: Samuel, Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Amigos e amigas, essa é muito forte. Você sabe por que Deus te colocou na frente deste vídeo, deste canal? Porque Ele conhece o teu sofrimento e Ele quer te mostrar que existe uma saída: a obediência. A obediência. De repente você tem sofrido porque você é muito invejada na sua família, você é muito invejada na sua saúde, você é muito invejada na sua vida financeira, você é muito invejada na sua vida sentimental ou na sua vida espiritual. E a inveja, ela não vem de pessoas que estão longe do Senhor, longe da senhora. São de pessoas perto que infelizmente você não quer abrir mão. Você vai entender agora no versículo 12 em diante por que Deus falou: não desça, não vai até Gerar, não vai até Abineleque, não desça, não vai. Isaac obedeceu. Isaac hoje é o Senhor, Isaac hoje é a senhora, obedeça. Olha por que Deus falou: não desça. No versículo 12 está escrito aqui, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuiu ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Presta atenção, os filisteus tinham inveja. A quem iria pedir ajuda? Olha o que a inveja faz. E por isso me entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado no dia de Abraão, enchendo de terra. Disse Abineleque a Isaac: aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Por que Deus te colocou aí? Por que Deus colocou o Senhor aí? Ele está te mostrando: a tua vida está assim, porque a quem você não quer abrir mão, tem inveja da sua vida. A inveja é algo que você não enxerga e você não percebe. Muitas das vezes alguém coloca a mão no seu ombro, te abraça, te dá um sorriso, mas por dentro está te desejando o mal. Você sabe por quê? Ouça com muita atenção. Por que Deus falou: Isaac, não desça e não vai a Abineleque? Porque você vai compreender. Uma pessoa, um homem, ele é picado por cobra 1, 2 ou 3 vezes, que eu saiba só uma, mas existem pessoas que vão ser picadas 2, 3 ou mais. Por quê? Porque ele vai insistir passar por aquele caminho. No momento que ele insistir passar por aquele caminho, a cobra está ali esperando ele novamente, vai picar ele de novo. A cobra, ela pode trocar de pele, mas ela nunca vai trocar de caráter. O instinto dela é ruim. O instinto dela é ruim. Amigos e amigas, você nunca vai conseguir mudar uma pessoa, você nunca vai conseguir ajudar uma pessoa que o instinto dela é ruim. Você sabe por quê? Porque para Deus mudar alguém, ele tem que ser humilde. O reino dos céus são para os humildes. Amigos e amigas, não existe essa história do acaso. Deus está te colocando aí, Ele está te dando a resposta. Por que você tem dado um passo para frente e 10 passos para trás? Por que a tua vida financeira está presa, está travada? Por que quando o Senhor, a senhora está no trabalho, a sua esposa está em casa, vocês pelo WhatsApp, vocês se comunicam, vocês conversam muito bem, mas quando chega em casa, basta uma palavra e vocês discutem, vocês querem ficar distante um do outro. Quando vocês estavam distantes, vocês estavam querendo estar perto, e quando vocês estão perto, vocês querem ficar distante por causa de uma palavra. É porque o espírito da inveja está agindo na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia em Deus, entregue.
Está escrito: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amigos e amigas, quando Deus tira pessoas perto de mim, eu não fico triste, sabe por quê? Porque eu conheço essa pessoa, o exterior dela, mas Deus conhece o interior dela. Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece os planos que ela tem, Deus conhece o que ela, o sentimento que ela tem. Eu não conheço, eu só fico feliz porque Deus, ele me ama. Agora, eu abro mão, e quando eu abro mão, a palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida: aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha, vigia o sentinela. Agora, o que adianta Deus querer tirar e você não quer abrir mão dessa pessoa? Porque você tem pena. Hoje você tem pena dela, me perdoa, você tem pena dessa pessoa, mas amanhã ela não vai ter pena de você não. Ela não vai ter não. Abre teus olhos, amigos e amigas. A inveja é um mal que destrói família, que destrói a vida financeira, que destrói a saúde, que destrói a vida sentimental e a vida espiritual. Pense nisso. Eu quero convidar o senhor, a senhora, a estar junto conosco aos domingos. Nós, no sábado, nós subimos um monte para consagrar em primeiro lugar a nossa vida. Eu, Bispo Fernando, o pastor Jorge, os obreiros, nós vamos consagrar a nossa vida, vamos nos alimentar da palavra e da busca da oração a Deus, né? Nós consagramos o pão e a água para a sua cura, o seu milagre, consagramos a nossa vida, clamamos a Deus por todos os dizimistas que têm sido fiéis a esta obra, por todos que fazem parte da coluna desta obra, né? Então nós clamamos a Deus e pedimos a Deus sabedoria e conhecimento no monte para te dar no domingo, para te entregar no domingo, que Deus nos entrega lá no monte, para te entregar aqui 8 horas da manhã, 8 da manhã, ou às 18 horas aqui na nossa sede, 18 horas lá no Caju. O endereço dessa sede, do Templo da Glória de Deus, Ministério Fé e Amor, Templo da Glória de Deus, Ministério Fé e Amor, o endereço é Rua Laureano Rosa, número 265. Você chegou no centro do Alcântara, você pegar ali a Rua da Feira, no final da Rua da Feira você vai encontrar a Autoescola Calo Brasil. Em frente à Autoescola você vai encontrar, o ponto de referência da Autoescola, você vai encontrar o Ministério Templo da Glória de Deus Vivo, Ministério Fé e Amor, aqui em Alcântara, no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E 8 da manhã, esse ministro fala Bispo Fernando, junto com a nossa equipe de fé, e às 18 horas o pastor Jorge vai estar também nesta mesma fé aqui na nossa sede, porque 18 horas, esse também fala Bispo Fernando, eu vou estar na nossa igreja do Caju. O endereço do Caju é Rua da Harmonia, número 39, o ponto de referência aí em frente à Pizzaria União, nessa mesma fé, propósito do pão e da água, entendeu? O estudo, né, da fé, o alimento, porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quer dizer, Isaac ouviu a palavra, Isaac reteve para ele a palavra, e Deus deu para ele o livramento. Se você quer o livramento, vem estar domingo, 8 da manhã, ou às 18 horas aqui no Alcântara, 18 horas lá no Caju. Agora atenção, povo abençoado de Cachoeiro e Itapemirim, o Ministério Templo da Glória de Deus Vivo, Ministério Fé e Amor, ele está aí às quinta-feira nós temos 3 cultos. O primeiro culto, 8 da manhã, de 8 até 9h15, na parte da manhã. O segundo, de 3 até 4h15, na parte da tarde. E o terceiro e último culto, de 7 até 8h30. 8h30 são 3 cultos. Anote o endereço da sua felicidade em Cachoeiro, Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Avenida Carli Levi Ramos, número 131. Carli Levi Ramos, número 131, bairro Novo Parque. O ponto de referência aí é em frente à fábrica de móveis Esperança. O ponto de referência, em frente à fábrica de móveis Esperança. Aí o Ministério Templo da Glória de Deus Vivo, Ministério Fé e Amor, está aí no estado do Espírito Santo, na cidade chamada Cachoeiro e Itapemirim. Eu vou repetir o endereço: Avenida Carli Levi Ramos, número 131, bairro Novo Parques, o ponto de referência em frente
a fábrica de Move Esperança, aí em Cachoeira do Itapemirim. Quinta-feira, 8 da manhã, 3 e 7 horas da noite, conhecimento para Bispo Fernandes, tá bom? Então, que o nosso Deus possa abençoar o Senhor, possa abençoar a senhora, rica e abundantemente. Se você crê que Deus está nesse ministério e você quer ser um patrocinador desta obra, você quer ser uma coluna dessa obra, aí está o QR Code, você pode ajudar, né? Tocando aí no QR Code, doe o seu dízimo, ou doe uma oferta que o Espírito Santo tocar no seu coração, e quando nós subimos o monte, nós oramos pelos dizimistas, pelos ofertantes, tá bom? Compartilhe também este vídeo, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, toque o seu sininho, vamos compartilhar e divulgar, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, Deus abençoe, permaneça firme, compartilhe com 10 pessoas, e eu tenho uma certeza que Deus vai alcançar as pessoas, tá? Deus abençoe, forte abraço.